A idade por si só, né, Carol? Hoje a gente procura divulgar muito essa questão da idade com as pacientes, porque algumas pessoas famosas que engravidam depois dos 40, 50 anos acabam dando a impressão para as mulheres de que é muito fácil. Olá, sejam todas muito bem-vindas no nosso Pode Isso, doutora? Muito prazer, eu sou a doutora Carolina Cursi, ginecologista e obstetra, especialista em saúde reprodutiva e venho trazer um episódio muito especial do nosso Pode Isso para todas nós tentantes que estamos nessa jornada na maternidade. Eu consegui trazer uma convidada muito especial, muito querida, estou até nervosa para entrevistá-la. Doutora Silvana Chedid, seja muito bem-vinda, doutora. Ai, Carol, eu é que estou muito feliz de estar aqui. Imagina aqui. Gente, eu sou fã da doutora Silvana. Ai, você é muito querida. Obrigada, muito doutora. obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Muito viu? obrigada. A doutora Silvana Chedid, ela é médica especialista em saúde reprodutiva. Ela tem a clínica dela focada em ajudar nós mulheres que estamos em busca da jornada do nosso bebezinho. Então, ela está na clínica Chedid Crieco e ela também é responsável pela coordenação da pós de medicina reprodutiva do Sírio. Então, meninas, se preparem que o que vem de conteúdo para vocês agora vai ser, show de bola. Então, seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Carol. Obrigada. Gente, eu fiquei muito feliz. Ela tá chegando de viagem, ela chegou e veio praticamente direto para cá. Então, isso que eu fiquei muito feliz. É assim, a gente vai em congressos e tá lá na aula, né? Gente, tô até arrepiada, vou mostrar, A gente vai lá e assiste a aula e vai ver, assim, uma profissional tão focada e tão querida, assim. É o jeito dela falar é querido com nós mulheres. Então, eu fiquei muito emocionada quando você aceitou vir participar do meu pod. Muito obrigada. Eu que fiquei muito emocionada também, Então, Carol. vamos lá. Obrigada, viu? Doutora, a intenção do pod é o seguinte: levar informação para o maior número de mulheres possíveis. A gente sabe que nem todas têm acesso a médicas como a senhora, a gente sabe que nem todas têm acesso a boas informações. Então, a intenção do pod, que eu criei com muito carinho, é levar informação para todas nós que estamos nessa jornada. Uma informação com medicina baseada em evidência, com muito estudo, né? A gente sabe que hoje na internet tem muita informação errada e isso dá um nervoso na gente como tentante, né? Então, é essa que é a intenção do pod. O que eu faço? Sempre quando vou receber um convidado, eu vejo os assuntos que estão em alta, que elas estão procurando e tudo mais. Então, eu separei aqui algumas perguntinhas que foram as top 10 de pesquisas no Google e eu queria começar perguntando para a senhora: quais são os principais desafios para as mulheres acima de 40 anos para realizarem o sonho da maternidade? A idade por si só, né, Carol? Hoje a gente procura divulgar muito essa questão da idade com as pacientes, porque algumas pessoas famosas que engravidam depois dos 40, 50 anos acabam dando a impressão para as mulheres de que é muito fácil, né? Exato, doutora. A gente teve questão da Cláudia Raia, que engravidou depois dos 50 anos. Recentemente, a gente teve a Gisele Bündchen, tivemos a Sabrina Sato, que infelizmente acabou evoluindo para um abortamento. Qual que é o problema do envelhecimento do ovário? A mulher aos 40 anos hoje é uma mulher jovem, em boa forma física, saudável, pratica esportes, tem uma alimentação saudável, mas os ovários, infelizmente, eles envelhecem. Então, isso é verdade. Isso é Ovário verdade. envelhece. Ovário envelhece. Infelizmente, mesmo que a mulher tenha uma qualidade de vida boa. E isso frustra muito algumas mulheres que chegam no consultório, que a gente faz os exames para ver a reserva ovariana e fala: olha, você está com a reserva ovariana baixa. O que significa a reserva ovariana baixa? Que já não tem mais uma quantidade boa de óvulos e a qualidade, por causa da idade, já não está boa. E essa má qualidade dos óvulos e a diminuição da quantidade dos óvulos é que faz com que a fertilidade da mulher diminua com o avançar da idade. E aí, quais são os problemas decorrentes disso? A infertilidade, que é a dificuldade para engravidar,
o maior risco de abortamento, que é, por exemplo, o que aconteceu com a Sabrina Sato, infelizmente, e o maior risco de bebês com alguns problemas cromossômicos. Então, isso é real, né, doutora? Porque eu vejo que, acho que realmente a senhora explicou, acho que é exatamente isso que acontece. Como acontece algumas exceções à regra, depois eu vejo o quanto que as mulheres sofrem de receber um diagnóstico desse, né? Então, é verdade, né? Depois dos 40, diminui quantidade e qualidade. Exatamente. E por mais que as mulheres vejam as famosas engravidando, elas têm que ter ciência de que não foi espontaneamente, provavelmente deve ter sido decorrente de um tratamento, pode até ter sido decorrente de doação de óvulos, que muitas vezes elas não querem declarar que fizeram a doação de óvulos. Então, a idade é cruel ainda com a mulher. A gente tem uma série de pesquisas na área de rejuvenescimento dos ovários, mas ainda são pesquisas que faltam um pouquinho para a gente poder colocar em prática clínica. Então, se a gente puder dar hoje um conselho para uma mulher que quer ter filhos, ou ela tentar ter filhos o mais cedo possível, ou se por questões profissionais, questões de trabalho, ou se ela não encontrou ainda um parceiro, a possibilidade do congelamento de óvulos. Essa semana saiu da Maju, né, doutora? Não sei se a senhora viu, ela declarou, ela fez uma declaração no programa que ela participa, da emissora, e ela falou que ela congelou, porque realmente não está nos planos dela agora a gestação frente ao, né, aos planos de carreira. A carreira, essa é uma alternativa que permite que a mulher se dedique aos seus planos profissionais, espere para encontrar um parceiro com quem ela quer dividir a vida, constituir uma família. E aí, no momento em que ela se sentir preparada para ser mãe, ela não vai mais ter essa espada, né? Olha, já tô velha, os meus ovários já não estão bons, a minha produção ovariana já não tá boa, a qualidade dos óvulos já não tá boa e ter que enfrentar a dificuldade para engravidar, né? Hoje, doutora, todas as mulheres podem fazer o congelamento de óvulos? Olha, teoricamente sim, Carol. Dá para fazer desde que ela tenha ainda alguma reserva ovariana. Tá. Às vezes acontece da mulher vir para o congelamento e já estar numa fase em que ela tem uma reserva ovariana muito baixa. E aí a gente vai ter que discutir, olha, vale a pena congelar e ter um número pequeno de óvulos? Quer fazer mesmo assim? Você quer ir adiante, fazer mesmo assim, mesmo sabendo que vai ter pouco? Então, teoricamente, toda mulher pode fazer, mesmo que ela tenha uma quantidade pequena, desde que ela saiba que tem uma quantidade pequena, né? E é difícil, né? Passar essa mensagem, né? Difícil, a gente sente nos olhinhos delas quanto que elas ficam decepcionadas, né? Para as mulheres acima dos 40 anos, doutora, quais são as opções de tratamento de fertilidade que tem hoje na medicina? Então, com mais frequência, a gente acaba indo para fertilização in vitro nas mulheres acima de 40 anos, mas não dá para descartar coito programado, que é um namoro programado, porque é um tratamento simples que dá para o casal fazer em casa. Então, por exemplo, se o casal está tentando, a mulher tem mais de 40 anos, mas está tudo bem, ela tem as trompas normais, o espermograma do parceiro é bom. Vale a pena tentar o coito programado, o namoro programado. O que é isso, né? É fazer um controle da ovulação. No momento em que ela está ovulando, eles têm relação. Eu engravidei aos meus 42 anos. Uau! Com coito programado. Produção, você gravou tudo isso aí, produção? Que ela fez parte do grupo seleto de mulheres que engravidaram. Então, eu tive o meu primeiro filho aos 39, engravidei aos 38, ele nasceu aos 39. Que legal! E aí, tive um aborto espontâneo depois desse meu primeiro. Então, veja como é frequente, por volta dos 40 anos, o abortamento espontâneo pela má qualidade dos óvulos. E aí, estava tentando, demorando... Fiz isso, eu mesma fiz o meu controle de ovulação, Carol. Então, fui controlando a ovulação, ciclo natural mesmo, sem tomar medicação. E acabei conseguindo. Não são todas as mulheres que conseguem. Algumas a gente precisa ir para fertilização in vitro. A mensagem é não perder tempo. Então, tá tentando?
dá um prazo. 2, 3, no máximo 4 meses de coito programado. Não conseguiu engravidar em 3 meses de coito programado, já pensa num tratamento mais sofisticado, que aí é a fertilização in vitro, né? A fertilização in vitro para as mulheres de 40 anos, a doutora recomenda sempre a análise dos embriões? Como é que funciona? Porque já que eu tenho o medo de engravidar aos 40 anos, e como a doutora explicou no início da nossa conversa, que tem maior risco de abortamento, maior risco de ter bebezinho mal formado lá em casa, toda vez que uma mulher acima dos 40 anos faz a fertilização in vitro, ela precisa fazer a análise do bebê, do embrião? Não é obrigatório, Carol, mas é recomendado. Tá. Uma das indicações dessa técnica de biópsia embrionária é justamente a idade avançada da mulher. Há uns anos atrás, quando essa técnica de biópsia embrionária surgiu, não era uma técnica completamente confiável, então a gente não se sentia à vontade de indicar para todo mundo fazer. E mesmo hoje eu não acho que tenha que indicar para todo casal que faz fertilização in vitro, não precisa. Mas para uma mulher acima de 40 anos eu acho bem interessante, eu acho que vale a pena. Tá. Tratamento de reprodução assistida é uma garantia de não abortamento, doutora? Então, infelizmente, não é, né? Mesmo fazendo tratamento de fertilização, a gente, quando consegue o resultado positivo, fica super feliz junto com a paciente, mas tem que esperar esses 3 primeiros meses, que são os meses em que pode acontecer uma perda pelas mais diversas causas. A mais frequente é um problema cromossômico, por isso que a gente pensa em fazer a biópsia numa mulher acima de 40 anos, porque vai minimizar o risco de ter abortamento. Mas existem outras causas de abortamento também, mesmo quando o embrião que foi transferido é um embrião normal, podem ter fatores relacionados ao útero, fatores hormonais, fatores infecciosos. Existem as doenças que a gente conhece como as trombofilias, que é aquela doença em que tem uma predisposição a ter trombos. A síndrome antifosfolípide, que é uma outra situação que pode causar abortamento. Então, é muito triste, né? Porque a mulher que está tentando engravidar fica super feliz quando tem o resultado e depois acaba tendo uma evolução para um aborto. Mas isso, infelizmente, pode acontecer. Então, pelo que a senhora, que você está explicando pra gente, ela foi corrigir, já corrigi, produção, você volta a correr nesse vídeo aí. Pelo que você está explicando pra gente, por que eu tô perguntando isso pra doutora? Porque eu imagino, e quando eu fui ver, né, elas tem toda essa questão. Os tratamentos ainda têm esse custo, a gente ainda não consegue uma cobertura pelos convênios, salvo raras exceções. E aí, a gente que está nessa luta, né, de conseguir a jornada, a gente quer uma certeza, né? E a gente sabe que os tratamentos não são 100%, a gente pode transferir um bebezinho, um embriãozinho saudável e não dar certo, porque como você orientou, tem os outros fatores, e a gente pode vir um abortamento. Então, de uma vez por todas, não é porque eu fiz um tratamento que eu não vou passar por um abortamento, certo? Exatamente. Fazer a fertilização in vitro, primeiro, não é garantia de gravidez, não é certo que a mulher vai engravidar. E segundo, não é certo que se ela engravidar, que também não vai ter uma perda. A gente toma todos os cuidados para evitar que isso aconteça. Mas tem situações que, infelizmente, mesmo assim acontece. Como que influencia o marido mais velho e as mulheres mais velhas? Então, as mulheres mais velhas, a gente já falou sobre a questão do envelhecimento dos óvulos, né? No homem, essa questão não é tão discutida, mas a gente sabe que existe uma queda da fertilidade com o avançar da idade do homem. Tá. Só que o homem tem uma vida reprodutiva mais longa do que a mulher. Então, como é que é a vida reprodutiva da mulher? A mulher nasce com os seus ováriozinhos, o bebezinho. No nascimento, ela já perdeu um monte de folículos que estavam dentro do útero da mãe dela. Quando a menina começa a menstruar, já perde um monte de folículos e a cada ciclo menstrual vai perdendo até o momento em que ela entra em menopausa, que é quando acabou totalmente o estoque dos folículos. Tá. Como é que isso acontece?
A primeira queda da fertilidade da mulher por volta de 26 a 28 anos. Nossa, é precoce, né, meninas? Já começa a ter a queda. Essa queda se acentua a partir dos 35, 37. Depois tem uma outra acentuação a partir dos 43 anos, até que a mulher, se ela entrar em menopausa na idade habitual, em torno de 48, 50, 52 anos. Existem os casos de menopausa precoce. A menopausa precoce, quando a mulher entra em menopausa antes dos 45 anos, pode acontecer. Tem mulheres de 30, 35 que infelizmente entram em menopausa precocemente. O homem, ele também tem uma queda da fertilidade relacionada à idade, mas que acontece bem depois. O que na mulher começa aos 28, 35 anos, no homem vai começar a partir dos 50. E o que na mulher acontece em torno de 48, 50, no homem vai acontecer só depois dos 70, 75 Uau, anos. Então, o homem tem uma vida reprodutiva mais longa do que a mulher. Tá. Então, pelo que você está explicando pra gente, qual a idade ideal para congelar meus óvulos? Ai, olha, mais cedo possível, né? Mais cedo possível. A carinha dela explicando é melhor. Mais cedo possível. Mas também não muito cedo. Não muito cedo. Existe um hormônio que a gente usa para medir a reserva ovariana que se chama hormônio antimuleriano. Tá. O que é o hormônio antimuleriano? Ele mede os folículos que a gente tem lá no ovário. Moças muito jovens, em torno de 18, 20 anos, podem ter um hormônio antimuleriano não muito alto, mas porque os seus ovários ainda não amadureceram totalmente. Então, a gente sugere começar a dosar o hormônio antimuleriano a partir dos 24, 25 anos. Se a mulher tiver uma boa reserva ovariana em torno de 28, 30 anos, e se ela não quer deixar para engravidar muito mais para frente, até pode deixar para ela tentar engravidar espontaneamente. Se ela já sabe que vai querer engravidar mais para frente, essa seria a idade ideal para fazer o congelamento. Mas muito poucas moças com 28, 30 anos estão pensando nessa questão. Hoje eu já começo a receber mais meninas. Você deve ter no consultório também, né, Carol? Algumas moças mais jovens, antes na fase dos 30, da faculdade. exatamente, que vem para congelar. A ideia é, quanto mais cedo congelar, melhor, porque melhora a qualidade dos óvulos. Aí, por exemplo, a mulher já passou dos 35. Mesmo assim, ela ainda não engravidou, não tem um parceiro. E ela vem procurar para fazer o congelamento. Vale a pena congelar nessa mulher que já tem mais de 35? Vale, porque se ela for tentar aos 40 ou depois dos 40, os óvulos congelados aos 35 vão ser melhores do que os óvulos aos 40. Então, eu recomendo que sim. Claro, todo caso tem que ser individualizado, né? Quando que a mulher vai querer ter filhos? Quantos filhos ela quer ter e qual é a reserva ovariana. Mas eu acho que, assim, se ela pensa a respeito, se puder ser antes dos 30, excelente. Se for antes dos 35 anos, tá ótimo também. Legal. Bom, doutora, então assim, essa pergunta, acho que elas especificaram, né, na pesquisa para as mulheres acima dos 40, mas eu acredito que é uma dúvida que todas nós, tentantes, seguimos aí. Fazer os tratamentos de fertilização após os 40 anos antecipa a minha menopausa? Ah, essa é uma pergunta ótima e é uma dúvida super frequente das pacientes, né? Porque as pacientes acham o seguinte, se eu for tomar os medicamentos para estimular a ovulação, isso vai gastar os meus óvulos? Vai fazer com que eu perca a pouca reserva que eu tenho? Não, a resposta é não. Pode fazer quantas estimulações ovarianas quiser, que não vai antecipar a menopausa, não vai esgotar o estoque dos folículos. Por quê? Cada menstruação, a gente tem um folículo que cresce e vários que morrem. Quando a gente faz a estimulação ovariana, a gente consegue estimular esses folículos que iam morrer. Então, eles iam morrer de qualquer maneira. Quando a gente estimula, a gente, de certa forma, consegue resgatar
aqueles folículos que iam morrer. Então, pode fazer quantas estimulações for, com qual dose de medicação for, não vai esgotar o patrimônio folicular. E da mesma forma, algumas mulheres pensam, bom, e eu tomei pílula durante muitos anos. Eu consegui preservar, Fazer um guardar, né? banco. Fazer uma economia. Já que eu não engravidei, né? Então, infelizmente não. O fato de tomar pílula não faz com que os folículos sejam economizados, guardados. Essa morte dos folículos acontece mesmo nas mulheres que tomam pílula. Legal. Essa explicação foi uma das primeiras explicações que eu me apaixonei pela senhora. De você. Foi no congresso, você explicando, e você explicava desse jeitinho, porque a gente recruta de 800 a 900. E pode fazer seu tratamento, então eu já era sua fã, viu? Legal, ela explicou do mesmo jeito. Vamos lá. É possível que ao fazer os tratamentos venham negativos? Quantas tentativas as mulheres acima dos 40 podem fazer, doutora? Bom, podem fazer quantas quiserem. Não tem um limite. Não tem um limite. Na verdade, o que acontece é que, assim, aqui no Brasil, como os tratamentos de reprodução humana, eles não são cobertos pelos convênios, os serviços públicos, né, que oferecem o tratamento são muito poucos. A maioria das pessoas que faz o tratamento são pessoas que estão pagando para fazer o tratamento particular. Tá. E uma das limitações ao número de tentativas que um casal faz acaba sendo uma limitação financeira. Tem também uma limitação psicológica, né? Alguns casais, depois de algumas tentativas sem sucesso, podem ficar desanimados e não querer continuar. Agora, por exemplo, em países em que a medicina reprodutiva tem cobertura pelo governo, o número de ciclos que os casais fazem é muito maior do que aqui no Brasil. 6, 7, 8, 10. Por exemplo, na Bélgica, onde eu estudei, o governo belga paga 6 ciclos de fertilização in vitro. E quantos ciclos forem de transferência de embriões congelados, então os casais têm muitas chances de continuar fazendo. Legal. O número de vezes que faz é maior e, claro, a chance de sucesso é maior. Na Austrália, o número de ciclos que o governo australiano paga, também acho que são 8 ciclos. Então, aqui no Brasil tem essa questão de limitação pela questão financeira, mas se não houvesse a questão financeira, não tem um limite para o número de ciclos que o casal pode fazer. Agora, pela sua experiência, já chegou a falar para um casal, tá na hora de parar, tá na hora de dar um tempo? Como é que você lida com isso? Eu sempre tento, Carol, porque eu acho que sempre tem coisas diferentes que a gente pode fazer. Hoje a gente tem exames para investigar melhor falhas de implantação, tem tratamentos alternativos que podem ser feitos para aumentar a taxa de sucesso. Então, eu não me lembro de ter chegado numa situação que eu falei, olha, tem que parar. Mas alguns casais, mesmo a gente recomendando, acabam tomando essa decisão. Né? Acho que também chega um ponto, né, de estresse, de luta, porque não é fácil, como você mesmo falou, né? Tem a questão financeira, levar os nãos, de repente ou chega a engravidar e abortar. Então, eu acho que imagino que não deve ser fácil mesmo. Não, né? não é fácil. Mas assim, do ponto de vista médico, dá para o casal fazer várias tentativas e a gente tem várias opções de tratamentos diferentes para fazer quando não dá certo numa primeira, uma segunda, uma terceira vez. Qual o limite de idade para as mulheres fazerem os tratamentos de reprodução? Então, é assim, aqui no Brasil tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina que limita em 50 anos como a idade máxima para uma mulher fazer o tratamento. A gente sabe que uma mulher de 50 anos, ela pode estar muito bem de saúde e não ter nenhuma contraindicação. Tá. Em outros países existem outras regras. A gente sabe que a gravidez após os 40 anos, de um modo geral, é uma gravidez que tem alguns riscos a mais, né? De
parto prematuro, de pressão alta durante a gravidez, pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, porque são doenças, a hipertensão, o diabetes, doenças que são mais frequentes com o avançar da idade. Então, naturalmente, a mulher com 50 anos tem mais risco de ter essas doenças do que uma mulher mais jovem. Agora, se a mulher for jovem, não tiver essas comorbidades, até os 50 anos é muito tranquilo. Acima dos 50, o Conselho Federal de Medicina até dá ao médico a liberalidade de fazer o tratamento se ele achar que a mulher tem boas condições físicas. Tá. Então, tem essa flexibilidade. Então, a gente vai vendo caso a caso, né? Então, eu não tenho uma coisa assim, eu tô com 52, eu não posso. Não. Vai Se o entender mais dessa sim. avaliação do médico, como é que é meu estado de saúde. Claro, o médico vai ter que assumir a responsabilidade, como o Conselho Federal de Medicina limitou em 50. Se o médico quer passar desse limite, ele tem que tomar muito cuidado, porque ele fica responsável pela evolução desse tratamento, não só para a mulher engravidar, mas pela evolução da gravidez também, né? Tá. E para essas mulheres acima dos 45, sempre será óvulos doados ou não? Olha, eu recomendo que sejam óvulos doados, porque a doação de óvulos é um tratamento que tem taxas de sucesso muito altas. As taxas de gravidez são muito altas, acima de 60%, 70%. O risco de abortamento é muito baixo, porque os óvulos são jovens. E o risco de ter um bebê com algum problema também é muito baixo. Então, eu recomendo, mulher acima de 45 anos, fazer a óvulo doação. Mas é claro que é um passo que a mulher tem que estar preparada para assumir. Não só a mulher, o casal, Sim, né? Então, tem alguns casais que, num primeiro momento, quando a gente traz essa questão da óvulo doação, não aceitam muito bem. E não, se não for com os meus óvulos, eu não quero. Só que a gente tem que ver o cenário um pouquinho mais amplo, né? Tá. Uma mulher de 45 que não queira usar a óvulo doação, quais são as opções que essa mulher tem? Ou ela optar por não ter filhos, e tem alguns casais que acabam chegando a essa conclusão de que o casal vive bem, os dois juntos, e estão felizes de continuarem a vida só os dois. É uma opção, e só o casal vai ter condições de definir se esse é o caminho ou não. Tem também a opção da adoção. O que acontece é que a doação de óvulos, ela tem algumas vantagens em relação à adoção, e sem querer dizer que a adoção não é legal. Não, a adoção é muito legal. É legal. Só que a doação de óvulos permite que a mulher engravide, permite que sejam usados espermatozoides do parceiro dela. E existe um fenômeno que hoje é muito bem comprovado na medicina, que se chama epigenética. O que é a epigenética? É quando o organismo da mulher grávida exerce um efeito genético naquele embrião que está dentro do útero dela. Então, apesar daquele embrião ter sido formado com óvulo de uma doadora, durante a gravidez a mulher exerce um efeito epigenético sobre esse embrião, fazendo com que esse embrião tenha características genéticas que ela passou para ele. E é muito legal, né? Porque quando a gente vai acompanhar os casais e você olha, né? Depois o bebezinho, e depois vai acompanhando o aninho. Realmente, e eu acho que, assim, eu tive um caso no consultório que foi uma paciente que teve uma menopausa precoce com 39 para 40. E já tava com a FSH acima de 40, então não dava para eu tentar, né? A gente explicou. Aí ela precisou do tempo dela, acho que foi uns 8 meses, aceitou os óvulos doados e a gente foi para óvulos doados, né? A neném é assim, é a carinha, assim, né? Assim, é impressionante, porque era a grande preocupação dela. Daí ela fez o pré-natal comigo, fizemos os partos. Aí na amamentação, ela teve uma dificuldade muito grande.
E ela pediu para chamar uma enfermeira para ajudá-la, né? Mas ela estava tão focada na questão de que foi óvulos doados e as pessoas vão começar a perceber, a perceber, a perceber. E eu acho que foi Deus que mandou essa enfermeira lá, né, na casa dela. E o marido falando para mim, doutora Carol, olha, ela tá desesperada aqui dentro de casa e eu com medo do baby blues, né? Da enfermeira olhar e achar e não sei o que. Eu falei, gente, não vai, tá tudo bem, se acalmem, vamos cuidar da amamentação, né, e tal. E a enfermeira deu atendimento, não falou nada do bebê, deu tudo certo, era posição de pega e tal. Aí no final, né, ela tava saindo, a enfermeira virou para ela, virou pro marido e falou assim, olha, fulano, você só pagou a conta, né? Porque o bebê é a cara... E falou o nome da sua mulher. Aí depois disso, acho que, sabe assim, foi uma pessoa que não tinha nada a ver dentro do contexto. Não tinha sido eu, não tinha sido o laboratório. Então, assim, nossa, aí o marido, né? Doutora, pelo amor de Deus, você que mandou ela falar isso? Eu falei, de maneira nenhuma. Imagina, que isso. Mas aí eu vejo realmente esse medo que elas têm da questão do óvulos doados. Como é que é, doutora? Explica pra gente como é que é feito essa questão do pareamento, porque eu acho que esse é o grande medo delas, né? Da questão, como que eu vou aceitar o óvulo de uma pessoa e se de repente vier uma pessoa que não é parecida comigo, como é que é feito hoje no Brasil a questão do pareamento de óvulos? Hoje a gente tem um banco ou hoje a gente importa? Explica um pouquinho pra gente entender. Tá. A escolha da doadora é feita baseada em características físicas. Então, quando um casal precisa de óvulos doados, esse casal vai preencher um questionário que tem as características físicas básicas: peso, altura, cor de olhos, cor de cabelo. A gente usa um software que se chama Phenomet. Esse software pega o formato do rosto, uma foto da mulher receptora, e através desse software a gente coloca as fotos das doadoras que a gente tem no banco para ver qual se aproxima mais. Além disso, a gente sabe do efeito epigenético que faz com que a mulher que está gestando exerça um efeito, né, sobre o bebê. E existem bancos nacionais e bancos internacionais. Então, hoje aqui no Brasil é uma realidade bancos internacionais. Sim. Dependendo da clínica onde a paciente for fazer o tratamento, ela vai ver naquela clínica se a clínica tem um banco de óvulos ou não. Por exemplo, na minha clínica eu tenho um banco de óvulos que eu estou construindo desde 2010. Uau! Então já faz quase 15 anos, né? Então eu tenho uma boa quantidade de óvulos no meu banco. Nem todas as clínicas têm um banco de óvulos. Essas clínicas que não têm, elas podem indicar bancos estrangeiros para os casais comprarem. E aí tem vários bancos de óvulos hoje. A escolha é sempre feita por características físicas. E você sabe que hoje a gente tem feito alguns exames genéticos também. Que legal. Que são exames de compatibilidade genética. Então, como é que funciona isso? Todo mundo tem mutações genéticas. Isso é normal. Você tem, eu tenho, todo mundo tem. Qual que é o problema de uma mutação genética? Quando você tem a mesma mutação que o seu marido, e aí a mesma mutação que os dois têm pode se juntar e dar um bebezinho afetado por alguma doença. Hoje, a gente tem usado esses testes de compatibilidade genética para ajudar a selecionar a melhor doadora para aquele casal. Então, a seleção é feita pelas características físicas, pelo formato do rosto do Phenomet, e é feita também o teste de compatibilidade genética. Então, nós vamos ver quais as mutações que a doadora tem, e o homem receptor, que é o homem que vai fazer a coleta do esperma, o marido da paciente, ele faz também o teste de compatibilidade genética, e com isso a gente seleciona uma doadora que não tenha risco de ter as mesmas mutações genéticas do marido da receptora. Tá bem avançada a parte de doação. Tá super avançado, né? E com isso diminui muito o risco da criança nascer afetada por qualquer dessas doenças genéticas, né? Outra pergunta que elas fazem bastante na questão de doação é, quando fala assim,
anônimo. O que é uma doação anônima? Explica um pouquinho pra gente. Eu acho que, claro, teve há muito tempo atrás, né, uma novela que até falou isso e que depois a pessoa achou lá para onde que tinha sido o casal. Então explica aqui um pouquinho como é que funciona no Brasil, doutora Silvana, essa questão de, porque elas leem é anônimo, mas o que inclui esse ser anônimo, né, ser anonimato? Então, anônimo é você não ter acesso à identidade civil da receptora. Então, você não pode saber o nome, data de nascimento, registro civil, nada disso. A Tá. questão das fotos, não existe uma regulamentação no Conselho Federal de Medicina que determine se você pode ou não mostrar fotos da doadora para o casal receptor. Entregar fotos, isso nunca é feito, porque se o casal tiver as fotos hoje com internet, Sim. pode acabar localizando a pessoa. Exato. Agora, você ver fotos no consultório do médico, num arquivo que o médico tenha lá, não é nada que permita que o casal vá encontrar essa doadora procurando na internet. Anônimo é não ter acesso à identidade civil da doadora. Nem a doadora vai ter acesso para quem ela bilateral, exatamente. quem A ela doadora doou. não sabe para quem ela doou e o casal que recebeu também não sabe a identidade. É bilateral, né? Tá, então isso elas podem ficar despreocupadas. Despreocupadas, isso. Isso é tanto para doação de óvulos como para doação de sêmen também, né? Tá. Ou até doação de embriões. Seria a próxima pergunta, doutora Silvana. Vamos lá. Quais são as alternativas para as mulheres acima dos 40 anos que não conseguiram engravidar nem com óvulos próprios e nem com embriões próprios? Acho que elas querem perguntar do embriões doados, Da doação né? de embriões. Como é que é embrio doação? Então, funciona da mesma maneira que doação de óvulos. É um processo que tem que ser anônimo também. A gente faz a doação de embriões se a mulher não tiver parceiro, por exemplo. Então, é uma mulher acima de 45 anos que quer engravidar e que é solteira. Então, ao invés dela pegar um óvulo de um banco de óvulos, pegar uma amostra de sêmen de um banco de sêmen, ela pode acabar optando por pegar um embrião doado, né? Então, isso no Brasil existe. Embriodoação existe. E segue as mesmas regras da doação de óvulos ou da doação de sêmen. Ou seja, tem que ser anônimo, não se sabe a identidade. No caso de um embrião, a identidade do casal, né, que doou o embrião, porque aí não é só uma mulher, tem um homem também que doou o esperma. E a clínica que faz essa doação de embrião tem que fornecer para a mulher ou para o casal que vai receber as características físicas do homem e da mulher que formaram esse embrião, né? Tem exames que são obrigatórios, sorologias que têm que ser feitos. Então, os mesmos requisitos de doação de óvulo e esperma são aplicados para doação de embrião. Hoje no Brasil tem um banco de embriões. Da onde é que vêm os embriões para essas mulheres que precisam, doutora? Essa é uma pergunta bem interessante também, Carol. É assim, existem embriões que sobram nas clínicas de reprodução humana por casais que, por exemplo, um casal faz um tratamento de fertilização in vitro. Teve vários embriões, transferiu a mulher engravidou e os outros ficaram congelados. E aí esse casal, às vezes, mantém esses embriões guardados e depois de um certo tempo desiste de usar novamente esses embriões para uma segunda gravidez. Alguns casais podem se separar nesse período, tem casos de divórcio, então eles até tiveram um filho juntos, mas depois se separaram e sobraram os embriões congelados, eles não querem mais utilizar esses embriões. Tudo é feito sempre com consentimento assinado, então o casal que vai doar o embrião tem que assinar um consentimento doando. Então, em geral, esses embriões para doação são embriões de casais que não querem mais utilizar. Ou porque já engravidaram, estão satisfeitos com o número de filhos que têm, ou porque se separaram, ou às vezes acontece o caso dos embriões
abandonados, né, nas clínicas de reprodução humana. Isso existe mesmo? Falar em embriões abandonados? Existe, Carol, existe. E aí é um problema, né? É. Porque a gente tem que entrar com processo judicial para dispor sobre esses embriões, porque a gente não pode fazer a doação ou destruir os embriões sem ter uma autorização do casal que produziu esses embriões, né? Então, isso é uma realidade. Eu acho importante, dentro desse assunto de doação, a gente falar da única situação que pode ser uma doação não anônima, que o Conselho Federal de Medicina aqui no Brasil permite, que é quando for uma irmã, né, uma parente em primeiro grau. Então, nessa situação, a última resolução do Conselho Federal de Medicina permitiu que seja uma doação não anônima. E aí, como é que funciona? Explica pra gente, como é que as mulheres podem aprender sobre doação, então, na família? Quem que pode doar? Como é que funciona? Tem alguma avaliação antes? É assim, eu pessoalmente, Carol, eu não sou favorável a uma doação não anônima na família. Então, quando eu posso, eu aconselho as minhas pacientes a procurarem outras opções, que seriam as doações anônimas. Mas é permitido pelo Conselho Federal de Medicina, então, se o casal quiser, pode fazer. É permitido quando é uma parente em primeiro grau, irmã. Tá. Então, pode ser a irmã da mulher que precisa receber óvulos. No caso de um casal homossexual masculino, por exemplo, eles precisam de uma doadora de óvulos para terem um bebê. Pode ser a irmã de um deles, mas desde que essa irmã, os óvulos sejam fertilizados com os espermatozoides do outro membro do casal, para não ter Irmão e irmã. Exatamente, né? Seria uma espécie de incesto isso, Exato. né? Então, isso é permitido. Todas as partes envolvidas têm que passar por uma avaliação médica, todas as partes envolvidas têm que passar por uma avaliação psicológica, e só depois da aprovação médica e da aprovação psicológica é que o tratamento pode dar andamento. Em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, existe a possibilidade de se fazer doação anônima ou não anônima, independente de ser uma irmã. Tá. Então, um casal pode escolher uma doadora de um banco de óvulos ou em alguma clínica que seja uma doadora que consente em abrir a sua identidade. E hoje tem um movimento grande nos Estados Unidos defendendo essa questão da doação não anônima. E por que está acontecendo isso? Porque se preocupa muito com o direito das crianças que nascem, né, por doação de gametas, terem acesso à sua identidade biológica, né? Então... E como que funciona para a parte masculina, doutora? Você estava explicando para a gente até agora sobre a feminina, sobre a questão que pode ter dentro da própria família. Como é que funciona agora para os homens? Aqueles homens que ou passaram por um câncer de testículo, por aqueles que têm uma oligocevera. Como é que funciona hoje aqui no Brasil doação de sêmen? Então, doação de sêmen já existe há muito mais tempo do que doação de óvulos, porque doar sêmen é muito mais fácil do que doar óvulos, né? Assim, para doar sêmen, basta o homem ter uma ejaculação, o homem que vai doar, e essa amostra é congelada. Claro, ele faz exames antes, mas a doação é bem mais simples do que doar óvulos, né? Que requer que a doadora tome todos os medicamentos indutores de ovulação, passe pelo processo de coleta dos óvulos. As regras são as mesmas, então tem que ser anônimo também. Os exames obrigatórios são os mesmos, as sorologias, o cariótipo, né, o exame genético. Normalmente são amostras congeladas, né? Os bancos de sêmen têm as amostras congeladas dos doadores que passaram previamente por toda essa avaliação.
e que o casal também faz a escolha da mesma forma que óvulos, por características físicas. Então, os bancos de sêmen têm a sua base de dados, né, de doadores, e tem lá raça, peso, altura, cor de E também olhos. tem os bancos nacionais e os internacionais ou não aqui no Brasil? Tem também. E mesmo os bancos nacionais, hoje tem parcerias com bancos internacionais para trazer amostras importadas. Por exemplo, no nosso meio brasileiro, a gente tem dificuldade com alguns perfis de doadores, por exemplo, perfis mais nórdicos, né? Homens, ou no caso de doadoras de óvulos, a mesma coisa, né? Pessoas mais loiras, de olhos claros, e os bancos internacionais têm mais disponibilidade de doadores com essas características, então é interessante nesse sentido. Certo. Bom, e acho que a gente vai falar sobre útero de seção. Vamos lá. Passei por uma miomectomia e acabei perdendo o útero, mas tenho os ovários. Ainda posso ter filhos? Essa é uma ótima pergunta. Pode. Só que tem que ser através da fertilização in vitro. A gente vai fazer uma estimulação dos ovários dessa mulher. Ela produz os folículos, a gente consegue aspirar os óvulos desses folículos ovarianos. Os óvulos são fertilizados no laboratório. E aí, os embriões que são obtidos vão ser transferidos para o útero de uma outra mulher, que é o que a gente chama de seção temporária de útero. Uma outra mulher vai emprestar o útero, vai ceder o útero temporariamente para gestar o bebê daquele casal, daquela mulher. Aqui no Brasil, esse processo é conhecido com um termo popular que é barriga de aluguel, que seria você pagar para uma mulher para poder gestar. Mas isso não é permitido aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, é permitido, é legal, então você paga para uma mulher ser a cedente de útero. Aqui no Brasil não é permitido, tem que ser um ato voluntário e por uma mulher que tenha um parentesco de até 4º grau com o casal que precisa desse útero. Então, por exemplo, essa mulher que perdeu o útero por causa de mioma, pode ser ascendente de útero, pode ser uma irmã dela, pode ser uma prima, pode ser a mãe dela, se a mãe dela tiver um útero bom, pode ser uma cunhada, uma prima, até 4º grau. Quando o casal não tem uma pessoa em até 4º grau que possa ser ascendente de útero, é possível fazer com uma pessoa que não seja parente, desde que o médico responsável pelo tratamento faça um processo no Conselho Federal de Medicina. Tá. Então, por exemplo, não tem ninguém na família que poderia ceder o útero. Ou ela é filha única. Exato. Coisa assim. Mas tem uma amiga que se dispõe a fazer. Essa amiga tem que passar por uma avaliação médica. O ideal é que ela já tenha tido filhos antes. Primeiro pela questão psicológica, né? Porque acho que não difícil, vai né, doutora? Essa parte, né? Como você vai gestar um primeiro bebezinho? Um primeiro bebê sem que seja teu, né? Então, o ideal é que uma mulher que já tenha tido filhos. E até porque também existem complicações durante a gravidez que podem fazer a mulher perder o útero, né? São complicações raras, mas que existem. Por exemplo, casos de hemorragia. Tem o parto, tem uma hemorragia, precisa fazer uma histerectomia, uma cirurgia para tirar o útero depois do parto. Se essa mulher não tinha tido filhos antes, imagina perder o útero numa gravidez para uma terceira pessoa, né? Então, se dá preferência a uma mulher que já tenha tido filhos, que seja saudável, ela passa por uma avaliação médica primeiro, depois ela passa por uma avaliação psicológica. O casal que vai receber, né, que vai fazer o tratamento com esse útero de substituição, também precisa passar por uma avaliação psicológica, e aí todo esse dossiê com avaliação médica, avaliação psicológica é encaminhada para o Conselho Federal de Medicina, e aí é aprovada ou não,
Em geral, se for tudo bem selecionado, os exames Bem feitos, claro. a avaliação psicológica feita, normalmente o conselho aprova, não tem problema. Mas é necessária essa aprovação para que o casal depois possa registrar a criança, né? Porque senão não vai ter como registrar a criança depois de nascer, né? Entendi. Já que você tocou no assunto dessa questão de pré-natal e as intercorrências que podem acontecer, toda gestação que vieram de tratamentos de reprodução são consideradas de alto risco, doutora Silvana? Não necessariamente. Gestação de alto risco, por exemplo, é uma gestação gemelar. Se fez o tratamento e está com uma gestação gemelar, a gente entende que a gemelar é de alto risco. Se fez o tratamento numa mulher já com a idade avançada, acima de 40 ou 45 anos, é uma gestação de risco. Mas simplesmente pelo fato de ter feito o tratamento, não significa que seja uma gravidez de risco. Fiz a gestação através dos tratamentos. Eu preciso contar para o meu obstetra que veio de FIV ou que veio de óvulos doados? Olha, não é obrigatório, mas é bom, né? Porque, principalmente se foi um caso de óvulo doação, podem existir características dos óvulos da doadora que não eram presentes nessa mulher que está gestando. Mas não é obrigatório. Se ela não quiser, não ficar à vontade de contar, não é obrigatório. Porque às vezes elas fazem, né, o tratamento numa clínica e o parto em outra. E procuram outros médicos, né? E eu já tive colegas que relataram a experiência de que cuidaram de toda a paciente. Ela fez uma DEG muito grave, fez um quadro de hipertensão e tudo mais. E foi um parto prematuro, de gemelar. E quem descobriu que eram óvulos doados foi o pediatra na UTI neonatal. E aí as coisas começaram a se encaixar. Então, eu acho que é uma situação complicada, né? É aconselhável contar justamente para evitar esse tipo de complicação. E a paciente tem que saber que o médico ele tem obrigação de sigilo, né? Então, ela vai confiar uma informação sigilosa sabendo que esse médico tem o compromisso de manter o sigilo sobre essa informação que ele está recebendo. Mas é o ideal, claro, para evitar esse tipo de complicação, né? E de uma maneira muito legal, muito amorosa e leve, eu recebi hoje no nosso Pode Isso, doutora. Eu recebi a doutora Silvana Chedid, que é coordenadora da pós de reprodução humana do Sírio. E ela tem a própria clínica, que é super fantástica. Podem acompanhar nas redes sociais. É a clínica Chedid Grieco. E ela tem todos os acessos a todas essas informações. A questão de doação, a questão de recepção de gametas e embriões. É muito legal saber esse seu trabalho com banco de óvulos, porque eu acho que na nossa jornada, saber que tem um lugar que a fila pode andar um pouco mais rápido, o match pode ser mais rápido, eu acho que traz muita calmaria para quem está acompanhando a gente. Exatamente. Então, eu achei que isso foi fantástico. Eu assumo que eu não conhecia seu banco de óvulos, então eu fiquei muito feliz de receber essa notícia. Uma mulher cuidando de nós mulheres e que se dispôs lá em 2010 a ter banco de óvulos. Eu acho que isso é louvável e é por isso tanto que eu sou sua fã. Eu queria te pedir para a gente encerrar esse episódio que você deixasse a sua mensagem para nós, tentantes, que estamos aí na jornada. Eu estou na jornada há 3 anos e já passei dos 40 há um bom tempo. Queria que você deixasse para todas nós qual a sua mensagem como médica especialista da reprodução, como mulher que conseguiu uma gestação natural aos 42 anos. O que você deixa de legado para a gente? Olha, Carol, eu sou apaixonada pelo que eu faço e eu acho que ir atrás do que é importante para a gente, ter um filho, é uma das experiências mais importantes que qualquer pessoa pode ter na sua vida. Homem, mulher, casais, heteroafetivos, homoafetivos. Você ter um filho é uma oportunidade de exercitar um amor incondicional que a gente não encontra no relacionamento com o parceiro, no relacionamento com a família. E
O caminho pode ser difícil, mas é importante saber que vocês vão estar com pessoas maravilhosas como a Carol, que é uma médica fantástica, super humanizada, que ama realmente as pacientes. Encontrar um médico que ofereça amor para vocês. Quando essa relação médico-paciente ela é permeada com amor, o caminho fica mais fácil. É um caminho difícil, mas que com amor ele acaba ficando mais fácil. Então não desistam. Eu engravidei, como eu contei para vocês, depois dos 40 anos. Espero que todas vocês que estão assistindo, todos vocês que estão assistindo, se sintam estimulados, né, a ir adiante nessa batalha e saibam que tem pessoas, médicos muito legais e que podem fazer esse tratamento para vocês com muito amor, tornando o caminho um pouco mais fácil. Muito obrigada, muito obrigada. Foi um sucesso. Adorei sua presença. Você é demais, Obrigada, eu sou fã. Carol. E Obrigada. com essas palavras tão amorosas que levou todo mundo aqui do estúdio os olhos encherem de lágrimas, eu despeço de vocês desse episódio do nosso Pode Isso, doutora. E aqui em todos os vídeos eu vou deixar as redes sociais da doutora Silvana, para que se você não teve a sua dúvida esclarecida nesse episódio, manda, que eu tenho certeza que a doutora Silvana vai responder. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, e para vocês, Carol. até o próximo episódio do nosso Pode Isso, doutora.